Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao videochat especial da Web TV O Tempo e também do Super FC. Hoje a gente está aqui com uma figura extraordinária, muito criativo, né? O Eduardo dos Reis Evangelista, mais conhecido como Duque, Belo Horizontino, nasceu na cidade em 1973. Tem dentre aí as suas atribuições a formação pela Escola de Belas Artes da UFMG, né? E também honra aí os leitores do Super Notícia e do Tempo com as suas charges diárias. Também temos aqui hoje a companhia do Anderson Rocha, que vai auxiliar o meu primeiro trabalho aqui no videochat. Então, primeiramente, desejando obrigado pela presença, né, Duque? Vamos conversar aí hoje sobre o seu novo trabalho, reunindo aí charges do futebol que você publicou durante esse ano de 2012. Queria que você falasse um pouquinho, então, desse livro, né? Só Futebol 2012, que é a sua segunda aventura editorial, digamos assim. Você já teve o livro Só Futebol 2011. É a terceira, na verdade, que eu tenho. Anterior a esses dois livros, já havia lançado um em 2008, que aí é um livro só com charges políticas. Ao contrário desse, que eu só privilegiei o futebol. Uma boa tarde aos internautas aí, a todo mundo que está assistindo. Boa tarde, obrigado primeiramente, né, pelo convite de estar aqui, poder falar um pouquinho da história, né, desses livros, né, na verdade. Então, na verdade, a história começou com esse livro aqui em 2011, que eu lancei de forma independente. O que me moveu a fazer esse livro, o Só Futebol 2011, foi a grande repercussão que essas charges tiveram nas redes sociais. E em 2011 foi também um ano um pouco atípico, em função de você ter 3 times mineiros na Série A e os 3 numa péssima campanha, né? Então, quando eu costumo falar que para o chargista... A ruindade dos times mineiros colaborou com o trabalho do chargista. Muito. Na verdade, para o chargista, o que importa é a derrota, na verdade. Esse é o motivo da piada. Porque ninguém... Difícil fazer graça com a vitória. Exatamente. Eu até comentei ontem num programa falando que ser chargista esportivo em Barcelona deve ser um saco. Por exemplo, o time só ganha. Tem o melhor jogador do mundo. Então, a gente ria de quem... A gente ria da manequim que desfila e tropeça e cai. A gente não ri da manequim que desfila em toda a sua elegância e termina o desfile tudo numa boa. Agora, aquela que dá um escorregão e cai, isso é que é engraçado. E no futebol, se uma equipe vence, obviamente, tem a equipe que perde. Então, mais fácil ainda para você. Exato. Mas, assim, a vantagem do ano de 2011 foi que os 3 só perdiam, praticamente, né? Então, a repercussão foi tão grande. Eu lembro que na última semana que antecedeu ao final do campeonato, eu tive a ideia, lancei a ideia nas redes sociais e falei assim, gente, em virtude da repercussão, se eu estou pensando em lançar um livro, até porque também tem uma outra história que eu conheci muita gente me fala sobre essa questão de pessoas que colecionam as charges, que pegam um jornal super, recortam e colam no caderno e vai colecionando ali. Então, assim, nada como então você ter um suporte livro para poder colocar essas charges, que eu acho que até muito mais, você valoriza até muito mais o trabalho. Né? E a coleção de quem gosta. Exatamente. E o livro ainda tem, por mais que hoje a gente esteja em período de internet, os arquivos, o livro eletrônico entrando agora também no mercado, mas o livro ele ainda tem o seu charme, né? O papel, o folhear aqui ainda tem o seu charme. É onde você consegue escrever uma dedicatória, por exemplo, né? Eu fico pensando, quando o livro eletrônico existir, como é que você vai pôr dedicatória, né? Na tela? Virtual? Não sei, né? Você vai poder assinar o nome da pessoa ali. Enfim, eu lancei de forma independente e foi muito bem sucedido. E esse ano eu propus para o jornal fazer com a parceria com o jornal, até porque eu sou funcionário do jornal, publico essas charges no jornal, e o jornal topou, e aí a gente está lançando aí o Só Futebol 2012, que assim como o Futebol 2011 é uma coletânea das charges que eu publiquei no Super. Não são todas, né, porque
todas são 360 charges, vamos colocar assim, por ano. E o livro tem mais ou menos 100 charges, que eu selecionei ali as mais importantes. E o interessante do livro é que é o seguinte, não é só apenas a charge. Então, embaixo existe uma legenda onde você situa o leitor ao que se refere àquela charge. Para até mesmo fazer um exercício de memorização, de memória, exatamente. Né? É, de certa maneira, um trabalho jornalístico, porque você está... eu coloquei aqui o resultado, por exemplo, do jogo. Então, por exemplo, essa charge tem aqui a que se refere ao Campeonato Mineiro, onde o Cruzeiro ganhou de 2-1 de virada, né? Então, você revive, de certa maneira, os acontecimentos do ano, né? Difícil tirar aí de 300 e tantas charges, você escolher somente 100, porque todas, querendo ou não, marcam um pouco o leitor e até mesmo você, né? Sim. De certa maneira é um trabalho difícil, mas assim, eu também mirei não só pela qualidade da charge, mas também pelo fato em si, o fato importante, né? O que mais se foi falado durante o ano sobre o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Esse ano o STJD, por exemplo, teve um papel um pouco maior do que nos campeonatos anteriores. Então, necessariamente, é importante entrar uma charge que citasse essa situação, né? E aqui essa charge que se refere ao... traje é um procurador do STJD. Isso, querendo aparecer, porque foram diversas atitudes onde você viu que o STJD não tinha nada que meter o bedelho e está fazendo. Então, por exemplo, né? Então, são situações até o livro é só de futebol, mas, por exemplo, essa charge eu consegui unir o futebol e o vôlei, que eu achei importante colocar uma charge onde você colocava que o vôlei do Sada Cruzeiro estava no destaque. Exatamente, futebol, foi um destaque, foi campeão, foi vice-campeão mundial. Então, é importante, eu mirei muito por essa questão também, né? O tema de cada charge. Voltando um pouquinho no Softball 2011, só para depois a gente retomar o assunto do Softball 2012, se fosse para você mencionar, qual que foi a charge que mais marcou realmente no Softball 2011 e no Softball 2012? Vamos unir Softball 2011, eu acho que foi a última, né? Porque o 6-1. Pela surpresa, né? Não, na verdade, essas três últimas aqui, porque eu acho que o auge do campeonato foi a partir do momento que o Cruzeiro perdeu para o Ceará, então tem aqui na legenda. Aliás, empatou com o Ceará. E precisaria vencer o Atlético. E o Cruzeiro estava ganhando de 3 até aqui o resultado. Estava ganhando de 2-1. Eu lembro que aos 35 do segundo tempo... O Daniel Marques, o zagueiro que foi do Atlético, empatou. Exatamente. Então, aquele gol criou um embaraço para a última rodada. Porque até então o campeonato iria encerrar naquela última rodada. E se caso o campeonato tivesse encerrado naquela última rodada, eu não teria feito o livro, inclusive. Porque aí você teria uma semana ali de marasmo. O Atlético já havia se salvado com a vitória contra o Botafogo. Se o Cruzeiro também já tivesse se salvado e o Corinthians praticamente já tinha sido definido campeão na última rodada, não teria emoção nenhuma para a última rodada, né? E, na verdade, então, essa semana foi sensacional, cara. A semana da expectativa do atleticano em poder rebaixar o Cruzeiro e do temor do cruzeirense em ser rebaixado pelo maior rival. E, cara, foram muitas charges. Então, dessa última semana, foi essa aqui que foi exatamente após a rodada. Essa charge, a gente, na época, e até hoje, quando o Cruzeiro vai enfrentar o Atlético, a gente vê atleticanos relembrando, colocando essa charge, porque aparece aí um galo mais imponente, a sombra de um galo mais imponente, um Cruzeiro acuado. E eu lembro que essa charge também, ela foi uma coisa que as redes sociais proporcionam, né? Ela foi montada foi feita outras versões. Então, uma que foi muito engraçada e que realmente funcionou para a última rodada. Um cara pegou essa charge e criou um segundo quadrinho com uma raposa segurando um galinho bem pequenininho, falando assim, era só isso? Né? Então, e realmente repercutiu a sua exatamente. Charge. Isso antes, né? Do 6-1. Então, o cara até previu, na verdade. Então, essa aqui também foi alvo de montagem, né? Que é o Atlético, o Cruzeiro, né? Pô, me ajuda aí, não ser rebaixado, me dá uma mão, né? E jogou uma mão mesmo, de verdade. Uma mão. E aí o 6-1, que foi um resultado que ninguém esperava, nem o mais otimista dos cruzeirenses, nem o mais pessimista dos atleticanos, né?
E a charge que fechou aí o campeonato. Aproveitando a deixa aqui, a Zulmira... Falando em redes sociais, na internet. O pessoal, por que estiver assistindo, por favor, mande perguntas. Temos algumas aqui. Temos muitos parabéns aqui. O pessoal elogiando muito o seu trabalho, viu? Já vou ler para você aqui. Bacana. Mas a Zulmira Costa, ela fez a mesma pergunta que você, Guilherme. Qual que é a charge que você mais gosta, então, no 2012? Isso. Né? Em 2012, rapaz, foram... Tem várias, assim, que eu gosto muito. Tem essa aqui, por exemplo, que eu gosto muito. E o futebol, na verdade, é só um detalhe nela. Que é um menininho falando assim, mãe, tava ali brincando de futebol. Ele, tranquilo. Tava ali brincando de vôlei, tranquilo. Tava ali brincando de basquete. No último quadrinho, todo ensanguentado, só tava ali brincando de UFC. Porrada, tudo, né? E foi uma discussão aí durante o ano, falou se o UFC é uma polêmica durante o ano, né? Se o UFC é ou não esporte. Se o UFC é ou não esporte. Então, apesar do livro ser só futebol, né? Então tem uma charge ali que, de certa maneira... Essa charge eu acho que também eu gosto porque... O legal da charge é quando você consegue comunicar, transmitir uma mensagem da forma mais sintética possível. Sem texto, só com uma imagem... E essa, de certa maneira, eu consegui transmitir a situação do Cruzeiro no ano de 2012. É um time sem peças de reposição, um time inacabado, incompleto. Então, uma imagem que às vezes não tem tanto humor, não tem tanta graça, mas ela consegue resumir muito bem uma situação. Quem acompanha o futebol, quem acompanha o Cruzeiro, até mesmo o Atlético, né, os grandes times, além do América de Minas Gerais, olhando para essa imagem, realmente conseguem interpretar, e o trabalho do chargista, ele fica reconhecido justamente por isso, né, Duque? Tem uma outra charge aqui, porque essa questão de... Gente, aqui a gente está ao vivo. À vontade, nós estamos ao vivo, isso acontece. Eu coloquei no silencioso, mas... Deve ter alguém nos assistindo querendo parabenizar querendo mandar uma pergunta. Pela participação. Enfim. É isso aí. Deixa eu colocar o celular no silencioso. Ah, que vergonha. Nossa, deixa eu desligar isso. Imaginei que eu tivesse... Mas enquanto isso, a gente tem mais participação dos internautas, Anderson? Como eu disse aqui, temos parabéns aqui, olha só. O Paulo Ângelo do Vale, de Belo Horizonte, ele está falando assim: eu acho genial o seu estilo de desenhar, mas o que mais me impressiona é a maturidade excelente que há na abordagem dos assuntos e na pertinência. Eu sou seu fã como profissional desta nobre arte. Você é um jovem promissor. Obrigado. E também tem aqui de um professor de contagem, professor de história, o nome dele é Cássio. Ele está dizendo assim: prezado Duque, venho através desta parabenizar o seu trabalho. Eu sou assinante do jornal, acompanho seu trabalho e sempre nas minhas aulas, né, como professor de história, cito as suas charges. Muito bacana. Né? E tem aqui também uma pergunta que é da Camila, de Belo Horizonte. Ela está perguntando assim, como que é o processo criativo, né? Boa pergunta. Pois é, então já vou responder até mostrando uma charge, por exemplo, aqui. Essa aqui, logo do início do ano, mostra aqui um atleticano. Sim. Ele fala assim, ó, gol do Atlético. Ele está assistindo o jogo do Galo, ó, gol do Atlético. Relembrando o passado recente, ele fala né? assim, ó, tomei vergonha na cara, não vou mais torcer pro Atlético. Não vou mais torcer. Ele vai, escondidinho, entra no banheiro, vibra e depois retoma a assistir, né? Então, o que acontece? O processo criativo, respondendo já internauta, eu procuro, nas charges esportivas também, principalmente, tentar capturar qual que é o sentimento do torcedor, qual que é a situação. E eu vi muito essa situação de atleticanos que, após o 6-1, fala assim, não, acabou, não torço mais para esse time e tal. Mas você via que o cara, acompanhava o cara assistindo o jogo, antes de um atacante fazer o gol, você via que o cara dava aquele chutinho assim, do tipo, ele, sabe, ele, tipo, fazia aquele, assim, ele queria que fazia o gol, mas na hora que o cara fazia, ele, não vou fazer. E futebol tem isso, né, de ser um pouco mais paixão do que razão, né? Exato, mas aquela paixão contida, o cara tentando controlar, assim, não, depois de 6-1, tomei vergonha, não vou parar de torcer. E foi o que a gente acompanhou durante o ano, né? A torcida levando faixas para o campo, virando as costas para os jogadores. Esse sentimento ele foi sendo diluído ao longo do campeonato com a boa campanha do Atlético, principalmente no primeiro turno. Mas ontem, participando de um outro programa, foi muito engraçado, uma pessoa me relatou, uma grande amiga, Dimara, um grande abraço para ela, inclusive. Inclusive, você esteve ontem na Rádio Esportes FM. Isso, exatamente. Né? Pode citar o nome da Atlético para os amigos. Exatamente, aqui. Um grande abraço para Dimara, ontem eu estive lá, e ela me relatou uma coisa muito engraçada, assim, que
quando o Hever fez o terceiro gol do Atlético na vitória de 3-2, né, no último jogo do campeonato, um monte de torcedor falou assim, agora está quase perdoado. Né, que o Hever foi um dos mais criticados, né? Ou seja, o cara ainda traz aquela coisa do 6-1, né? Então assim, tá bom, ganhamos, gol do Hever, está quase perdoado, então a torcida ainda não perdoou. Então esse sentimento, tanto por parte do torcedor atleticano, como por parte do torcedor cruzeirense, eu tento traduzir nas charges, né? Aqui, por exemplo, uma charge tentando traduzir uma situação que foi muito atípica, né, nesse campeonato, que foi quando o Neymar deu um bem show aplaudido pelo torcedor do Cruzeiro. No jogo, e o torcedor aplaudiu e tudo. Então a gente tenta capturar esse sentimento. Eu acho que o processo criativo funciona assim, sabe? Também. Entendi. Só Futebol 2011, a gente já comentou aqui, foi um sucesso. Você fez aí por esforço próprio, mandou publicar o livro e tal, gastou do seu próprio bolso, depois teve o ressarcimento por parte de quem comprou o livro. Já o Só Futebol 2012, o jornal O Tempo, Super Notícia, vão aí distribuir o livro futuramente. Queria que você falasse um pouquinho desse processo de distribuição, como que o nosso internauta que também lê os jornais vai poder adquirir o livro aí no futuro bem próximo. Então, a partir no dia 13, já está até saindo uns anúncios aí no jornal. No dia 13 vai ser a primeira ação de lançamento. Vão haver várias, né? Eu vou fazer outros lançamentos. Mas a primeira ação de lançamento vai acontecer na loja do Super, no centro de Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, número 100. Eu estarei lá presente de 11 da manhã às 3 da tarde, autografando os exemplares para quem quiser. No primeiro momento, o livro ele vai ser distribuído nas lojas do Super e nas bancas da Grande Belo Horizonte, aqui na área central e da Grande Belo Horizonte. E no segundo momento, esse livro vai chegar aí em outras praças, né? Lembrando que o interior, o leitor do interior, né, pode adquirir o livro através dos pontos de troca e de suporte que existe do Super. O leitor pode... Em cada cidade. Ele pode encomendar o livro nessas lojas e o livro é enviado posteriormente. Na verdade, o leitor do interior, isso foi me falar, está até muito habituado a esse processo, né? A gente na capital não esteja tanto, mas o leitor do Super já está acostumado a adquirir por esse processo. Até através das outras promoções que o jornal, exatamente, principalmente o Super, faz muitas, né? Então... Isso, então vai funcionar como as outras promoções. Ele pode se dirigir a uma loja, fazer o pedido e o livro vai chegar. E por enquanto, nesse primeiro momento, terça-feira, dia 13, já vai estar nas lojas do Super e nas bancas da Grande Belo Horizonte aqui. E lembrando que eu vou estar, né, na loja do Super na Avenida Amazonas, de 11 às 3 da tarde, autografando os livros. Já pode falar o preço pro pessoal aí? Pois e esse vai ser mais em conta, vai custar R$ 9,75. Com mais 25 você leva R$10, você leva o jornal e o livro. Aí, tá vendo? Para quem quiser até mesmo... é um bom presente de amigo oculto. Justamente. Um presente de Natal. Já estava fazendo essa indicação aqui. Quem quiser aí presentear o companheiro, o amigo oculto, alguém da família, pai, mãe ou irmão, até mesmo fazer uma brincadeira com o irmão, vai que você tem um irmão que é cruzeirense, outro atleticano, um primo, já presentear um bom presente. Né? Tem mais participação aí, Anderson? Você quer fazer alguma pergunta pro Duque? Tem uma pergunta aqui do Paulo sobre... Estão com problema aqui, na verdade. Já eu te chamo. Então, beleza, aqui, sem problema. Porque... E em relação às suas charges, Duque, recentemente você também passou a animá-las, né? A gente vê que você faz uma participação no programa até da Bandeirantes, né? Do Golaçô, e essas charges são animadas. Como é que é o processo de criação? É um pouco mais complicado? Você desenha à mão, já desenha no computador? Existe um programa? Explica pra gente. Esse ano eu comecei, desde março, eu tenho feito as charges animadas para o programa Golaçô, da TV Bandeirantes. E o processo, inclusive, aqui nesse livro tem a charge que foi o primeiro piloto, assim, dessa nova empreitada, né? Que foi a queda do Ricardo Teixeira. Então eu fiz um piloto de uma transposição da charge animada para da charge impressa para a charge animada. Então, eu já tinha esse projeto de produzir as charges animadas, mas é um projeto que eu estava empurrando ali com a barriga, mas esse ano eu vou tirar esse projeto do papel. E fiz um piloto, ofereci para o programa, eles gostaram, toparam.
e eu comecei a produzir 3 charges semanais. O processo é bem diferente, né? Muito diferente. Por quê? Primeiro, o suporte. O suporte papel, charge impressa, é muito diferente de TV e internet, né? Onde você até pode assistir pelo YouTube e tal. O leitor, né, aqui, ele pode ver, ele tem um tempo indeterminado, o cara pode ficar vendo uma charge impressa o tempo que ele quiser, né? Diferente da charge para a TV, que você tem ali 30 segundos para transmitir a ideia, transmitir a mensagem. Você não pode repetir. No YouTube o cara até pode, né, ficar clicando lá toda hora e assistir, mas na TV não. Então isso demanda outros recursos. Por exemplo, você precisa ter, você precisa ter sempre uma vinheta de abertura para chamar, para dizer que, olha, agora vai ser a charge. Um título. Criar uma outra identidade. Isso, né? Uma identidade. Você precisa ter a vinheta, posteriormente um título para situar o leitor, o espectador, do assunto que você vai falar. E posteriormente você tem a animação, né, a charge propriamente dita animada, que também demanda outros recursos, que é o movimento e o som. Então, assim, é fundamental o som, a parte de sonoplastia numa charge, porque quem trabalha com TV sabe que 1 segundo, 2 segundos de silêncio é uma eternidade, né? Você quando está entrevistando, vocês têm mais experiência do que eu, obviamente, está entrevistando uma pessoa qualquer e o cara gagueja e fica ali 3 segundos de silêncio, aquilo é como se fosse, né, você perde ali, transmite um vazio para o espectador. E às vezes é o que leva até ele a mudar de canal. Então exatamente, você tem que prender a atenção exatamente. do Então eu percebi que o som na charge ele é fundamental, né, para não haver, para você prender o espectador ali. E o movimento, então, e a forma de linguagem também, a forma de você transmitir aquela ideia. A minha proposta com essa charge animada que eu tenho feito, ela é bem diferente de outras charges animadas que você já consegue ver pela internet, como o Maurício Ricardo, por exemplo, que é um grande amigo, um abraço para ele, mas que a minha proposta é diferente. A proposta do Maurício Ricardo é mais uma sketch de humor, por exemplo. Ela se baseia muito no texto, no diálogo ou na paródia musical, e é excelente o trabalho dele. Mas eu falei assim, não, se eu fizer o mesmo... É referência também. Referência. Né? Mas se eu fizer o mesmo que ele, eu seria mais do mesmo. Então, está sendo uma experiência muito bacana, sabe? E em relação ao tempo de produção, você já está há alguns anos no mercado, já desenha há bastante tempo, inclusive foi premiado em 2008, né? Foi reconhecido aí como o melhor cartunista do país. Queria que você falasse em relação ao tempo de produção de desenho mesmo no computador, só para o nosso internauta ter uma noção. Essa charge impressa aqui, o desenho propriamente dito é muito rápido. O que é mais complicado é a ideia. Às vezes eu gasto mais tempo, 2 horas, 1 hora. Na charge da rodada não tem jeito, né? Porque o jogo acabou 8 horas, 8h30 tem que estar aqui. Então eu gasto mais tempo pensando no que fazer do que propriamente executando. A execução é muito rápida, né? Do desenho propriamente dito. Da charge impressa. A charge animada já é um outro fator, que é bem diferente da charge impressa. Que ali eu gasto mais ou menos 3 a 4 horas de execução, tirando a parte da criação, né? Que eu não contabilizo aí. Então, pensando... Tá, eu vou fazer a charge, escolho o tema, e tá, ok, eu vou fazer sobre esse tema, mas o que eu vou fazer sobre esse tema? Então, essa parte da criatividade, da criação, ela é indeterminada, porque tanto posso criar com 5 minutos, de repente baixou uma ideia ali, nossa, que legal, como posso ficar ali 2 horas tentando pensar e não conseguir, entendeu? Tem mais internauta participando conosco? Sim, a pergunta que acabou sumindo aqui era do Paulo José. Ele estava perguntando o seguinte: como que para você surgiu a temática do esporte, ou se você já teve vontade de tratar de outros temas nas suas charges? Na verdade eu já trato, né? Eu produzo as charges dos jornais O Tempo e do Super Notícias. Então, no Super eu privilegio o esporte, e no Tempo eu já faço... Economia política e Brasil, assuntos gerais. Assuntos gerais. Então eu coloco muito pouca charge de futebol no Tempo, e poucas charges de outros assuntos no Super, apesar de que eu tenho privilegiado nesse tempo, ainda mais nessa época de campeonato brasileiro, encerrado o campeonato, né? A gente tem essa época de negociações,
que não existe tanto assunto, então para o Super também eu tenho feito charges aí abordando outras temáticas. Mas o campeonato começa, aí não tem jeito, aí é só futebol. Beleza. E até por isso o livro chama Só Futebol. Só futebol, realmente. Então vamos só recordar aqui para o internauta que quiser adquirir o livro aí no futuro. Ok. O Duque estará na loja do Super Notícia na Avenida Amazonas, número 100, Número né? 100. A partir do dia 3. Não, 13. no dia 13. No dia 13. No dia 13. Depois de amanhã, né? Isso. No dia 13 vai estar lá, vai autografar o seu livro, vai te dar um abraço, você que vai comprar o livro lá vai conhecer o grande Duque. E também o internauta que nos está assistindo fora de Belo Horizonte vai ter a oportunidade de adquirir o livro nos postos já conhecidos do jornal Super Notícia e O Tempo em sua cidade. Gostaria de agradecer a sua presença, Duque. Muito obrigado. Okay, eu que Bate-papo muito bacana com você aqui. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar aqui divulgando. E qualquer dúvida também, né, a gente pode encaminhar diretamente o e-mail através do site, que é duquechargista.com.br. E no próprio tempo já está saindo o anúncio com o endereço das lojas e das bancas que no primeiro momento vão receber o livro. E um abraço aí para o espectador, o pessoal de casa. Ok. Um abraço para vocês dois e muito obrigado aí pela participação. Agradecer também o Anderson por ter mediado muito bem aí o nosso bate-papo. Obrigado, Duque, pela presença, pela gentileza de ter vindo conversar com a gente. Agradeço muito. É isso aí. Então, obrigado, internauta, por participar conosco aqui de mais um videochat. Estivemos hoje com o Duque. E até uma próxima oportunidade. Obrigado pela companhia.